O que você vê sobre isso, cara? Network, sobre o clube, sobre essa necessidade hoje do empreendedor se conectar também fisicamente. Eu acho que a gente está perdendo cada vez mais a relação humana. Falo que, tipo assim, que da mesma forma que a internet nos ajuda, ela também nos atrapalha muito. A gente fica cada vez mais burro. E aí eu tenho uma frase que eu trago comigo, cara, há muito tempo. É a seguinte: pra mim todo sucesso é treinável. E você pode ter certeza que você plantou uma sementinha em mim de um dia também fazer o Ironman. Vambora. Boa? Só tenho a te agradecer. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SciCast. Eu tava aqui refletindo, né? Como o tempo passa rápido. E já estamos entrando no 7º episódio do SciCast. E nesse 7º episódio, eu trago uma pessoa para falar de um tema que está extremamente em alta no mundo dos negócios. É um tema que, na minha visão, deveria ser prioridade entre os empreendedores. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre wellness, sobre esporte, sobre lifestyle e sobre estilo de vida dos maiores empreendedores e como isso pode elevar a performance dentro dos negócios. E para falar sobre esse tema, hoje trazemos à mesa do SciCast um parceiro, Léo Carmo, empresário, atleta de elite, né? Quero puxar um pouquinho desse gancho também quero entender um pouquinho mais da tua história no esporte, da tua carreira empreendedora. Então, Léo, obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo à mesa do SciCast e eu espero que o papo seja muito proveitoso para você e para todo mundo que está nos assistindo. Eu que agradeço, é sempre bom a gente ter essa conexão com pessoas que falam a mesma língua que a gente, tipo assim, entendem um pouco, têm essa visão. Então, para mim é um prazer estar com vocês, participar, contar um pouquinho da minha história, que está longe de ser uma história tão bonita, pelo pouco que eu conheci da sua. Obrigado. Eu acho que são pessoas assim, histórias assim que nos dá energia e nos dá fôlego e também levantar a mão pro céu, agradecer Papai do Céu por estarmos aqui e tentar levar um propósito para frente, filhos, família, amigos, comunidade. Então é um prazer imenso tentar contribuir com vocês um pouco aqui nesse trabalho tão legal. Pô, legal. E o que você fala, né, é muito legal porque, assim, o empresário, muitas vezes, o empreendedor, ele é muito sozinho, né? E as conexões, né, através de histórias, né, que a gente compartilha um com o outro, vivência, isso pode engrandecer muito o nosso negócio e, inclusive, trazer mais resultado pra gente, né? Porque, às vezes, um insight pode virar uma chave enorme dentro do nosso negócio, né? O empreendedor, tem duas coisas que é fato que vai acontecer com ele. Dor. Ele vai ter sempre dor e ele sempre vai errar. Empreender é errar, mas assim, a grande diferença do grande empreendedor é que vai errar, vai acertar, mas é nunca desistir. E a mesma coisa do esporte de alta performance. Cara, tipo assim, performar vai ter dias difíceis, assim como empreender dias difíceis, mas não dá para desistir. Todo dia matar um leão, vai errar, vai acertar, mas constância, luta e jamais desistir. Esse é o que eu levo para mim hoje. E a minha história, desde criança, sempre me fez lutar por dias melhores. Pô, então, que legal, legal. É um mantra, né, cara? É um mantra. É um mantra. Pô, que bacana. E Léo, conta pra mim hoje, tá? Se alguém perguntasse pra você quem é o Léo, o que você responderia? O Léo é um atleta? É um empreendedor? É um mix das duas coisas? Conta pra gente, quem é o Léo hoje? Bom, eu acho que eu sou um pouco de cada um, mas tem dias que eu sou mais empreendedor, tem dias que eu sou mais atleta, e aí vai variando, mas eu tento ser um pouquinho dos dois. E eu acho que, assim, ser atleta também tem um pouquinho, você está praticando ali, você tem um pouquinho do empreendedor dentro do esporte e vice-versa. Mas eu acho que hoje eu estou num período mais atleta do que empreendedor, mas não deixando nunca os negócios, porque o negócio também não aceita deixar de lado, porque um dia, ainda mais dentro da nossa política, dentro do nosso país, que é uma luta diária, é um descuido e pode ir tudo por água abaixo. Então, mas hoje eu estou mais no esporte
do que no empreendedor, mas estou sendo cobrado pelos meus sócios. Assim, cara, e aí, não vai passar esse ciclo nunca, você precisa trabalhar. Não, que legal, cara. E falando um pouquinho mais de esporte, né? A gente estava conversando um pouquinho ali nos bastidores e você comentou que faltam 10 dias, né? Conta pra gente, 10 dias pra quê e qual é a tua expectativa? Cara, eu sou louco por esporte. Desde criança, minha mãe sempre me ajudou muito a estar ali no esporte. Eu acho que esporte também é uma válvula de escape, porque eu sempre fui mais... Eu sou muito social, mas eu também gosto muito dos meus momentos sozinho. Então, minha mãe sempre me incentivou muito a praticar esporte e eu agora estou há 10 dias do meu primeiro Ironman, 70.3 no Panamá. É um ciclo duro de treinamento, de abrir mão de muitas coisas, família apoiando, sabendo do sacrifício. Então, não é só o sacrifício do atleta, mas de família também, de amigos. E aí, expectativa lá em cima, primeira prova, marinheiro de primeira viagem, então algumas coisas, eu nem sabia que eu tinha que mandar um e-mail pro cara da bike, porque eu vou levar uma mala bike, né, a minha bike vai na mala, e quem que vai montar? Eu achava que eu mesmo que ia montar isso, mas tem toda uma estrutura para poder te atender. Então, uma aventura nova, é uma experiência que escolhi Panamá por ter uma parceria com uma grande empresa de lá, e também por ser uma prova mais rápida, e aí vamos ver. Tipo assim, preparado eu estou, fisicamente. Mentalmente ainda não estou sentindo essa ansiedade, mas eu quero ir para curtir, quero ir para chegar, ver a linha final, a minha esposa vai estar me esperando, e meus filhos vão estar acompanhando daqui do Brasil, enfim. Ou seja, por isso que eu estou vivendo muito hoje o esporte e não tanto as empresas. E aí esse é o meu momento. Pô, que legal, cara. E assim, né? O Ironman é o ápice dos esportes de aventura, né? Então, assim, é uma prova realmente extrema, né? É uma prova muito intensa e você precisa preparar não só o corpo, mas a mente também, né? O grande problema é que a cabeça é tudo para dizer assim, para tudo, né? A questão do Iron é que você tem que se preparar. Eu já fiz alguns treinos específicos durante o ciclo. E o que acontecia? Eu falava assim, nossa, meu pedal tá muito bom. Tô pedalando muito bem. Só que eu não esquecia que pós-pedal eu tenho uma prova ainda de corrida. Eu tenho uma meia maratona para fazer. E eu chegava na minha maratona, quebrava. E aí, tipo assim, não conseguia completar o treino. Eu falei assim, caramba. Então, tipo assim, você tem que ter a cabeça no lugar. Você não pode se empolgar. Dor vai ter um tempo inteiro. Então, a cabeça... ela tem que estar ali funcionando tão bem, porque para dor, para não se empolgar, tô bem, vou dar uma pisada mais forte que no pedal, não dá. Porque o grande lance do Iron, quem faz triatlon ou maratona, primeiro a gente pensa na linha de chegada, porque dizem que é um esporte que nem é aconselhável se fazer, por causa que é a extremidade física. Mas cabeça é tudo, eu acho que para tudo, para todos os momentos, para esporte, para vida, enfim, e a cabeça mental, eu tenho trabalhado muito mental, devo começar a ler um livro agora para poder tirar um pouco a ansiedade e eu faço terapia, tenho feito terapia voltada para a minha prova, para saber lidar com a dor, lidar com o momento, lidar com a ansiedade, eu sou muito ansioso para a prova, então trabalho mental é fundamental, não tem jeito. Pô, que legal, né, cara? É uma preparação complexa, né? E Léo, hoje a gente vê um movimento muito forte, né, dentro do empreendedorismo, né? Hoje, se a gente falar do novo empresário, do novo empreendedor, ele está vivendo cada vez mais o wellness, né? A vida saudável, né? Então, cada vez mais você vê os empresários, eles se cuidando, eles praticando alguma atividade esportiva e tudo mais. Na tua visão, cara, isso hoje é por status... ou a galera realmente começou a se preocupar em cuidar da máquina antes de produzir? Como é que você vê isso hoje? Porque o movimento nos últimos 2, 3 anos realmente tem sido muito forte, né? Eu acho que tem um pouquinho de tudo. E eu acho que principalmente para as pessoas que estão buscando cada vez mais saúde. Então você vê aí o movimento de wellness, as indústrias... cigarro, acho que nem se fala mais, que eu acho que a gente nem vê mais cigarro. Bebida está sendo muito impactada. Aí, tipo assim, as empresas têm que se reinventar em criar bebida mais saudável, uma cerveja sem álcool, sem glúten, enfim. Eu acho que as pessoas estão buscando mais saúde.
para ter mais longevidade, para ter uma vida melhor. Eu acho que tipo assim, as pessoas querem uma vida melhor e passa pela saúde, cuidar da saúde. E a gente tem um grande problema que o câncer evolui cada vez mais. Então, hoje, se a gente se alimentar bem, maneirar na bebida, também não sou radical também, tem que beber. Eu, por exemplo, eu bebo, mas tipo assim, eu bebo na hora que eu acho certa de se beber, legal. Entendeu? Então, acho que as pessoas estão buscando muito wellness. Eu acho que tem muitas pessoas também que buscam wellness para empreender. Eu vou dar um exemplo que aconteceu numa das nossas casas. Uma pessoa que vende carro de alto luxo, carro importado mais, ele nos procurou para fazer um pacote para poder frequentar a nossa casa para fazer a parte de recovery, que é sauna, banheira de gelo, uma massagem. E aí eu perguntei assim, cara, mas por quê? Ele disse, porque o mundo hoje, business, os empresários estão buscando cada vez mais isso. E eu preciso estar dentro desses ambientes. Então, se eu estou dentro de uma sauna com um cara que tem dinheiro, que eu estou pegando um cara totalmente desarmado, eu vou conversar com o cara, eu vou convencer ele num ambiente tipo assim, que ele está agradável. Então, tem essa parte também das pessoas buscarem o wellness para empreender, como negócio, como business. Então, acho que está fazendo bem para todo mundo. Pô, isso é estratégico, né, cara? Demais. Você leva o teu cliente, o teu prospecto para uma zona de conforto, né? Para ali você conseguir trabalhar melhor com ele o teu produto, né? Isso é muito legal, né? Você tira ele do turbilhão para tomar decisão, né? Inclusive, tipo assim, um dos nossos linhas de frente no trabalho das nossas casas é trabalhar com as empresas para vender para elas saúde e experiência. Então, por exemplo, chega uma empresa lá que, sei lá, tem uma parceria com uma empresa de energia que todo mês ela manda 10 pessoas para fazer uma experiência diferente na minha casa. Então, tem gente que vai fazer a massagem, tem gente que vai fazer um esporte na areia, tem gente que vai fazer um treino de força, tem gente que vai fazer pilates. E as empresas estão vendo inteligentemente que a produtividade vai lá em cima. Então, quanto mais a gente cuidar do ser humano, quanto mais a gente cuidar das pessoas, seja fisicamente ou mentalmente, isso volta para as empresas. Então, as empresas estão enxergando também esse lado. Claro, tipo assim, que se daqui a pouco vai surgir aí um novo movimento, todo mundo vai no movimento, mas faz parte, entendeu? Eu lembro quando, por exemplo, eu sou do beach tênis, eu estou no beach tênis desde 2012, 2013. Não existia beach tênis no Brasil, no mundo. Veio a pandemia, veio esse boom do beach tênis. Todo mundo buscando outdoor, buscando sol, pé na areia e tal. E muitas empresas foram... Hoje o beach bombou e hoje, tipo assim, tá ali, se mantém. Veio o wellness, veio a corrida de rua, veio o triatlo e vai ser assim. E tomara que venha cada vez mais esporte. Tomara que o esporte seja algo que faça parte cada vez mais do dia a dia das pessoas. Tomara. E é legal, né? Porque, assim, quem realmente pratica e vive o esporte, né? Ele tem uma mentalidade diferente, né? Ele se fortalece mentalmente, né? E Léo, fala pra gente, o esporte hoje, né? Que é muito presente na tua vida. Quais foram as principais lições que o esporte te trouxe e que você aplica hoje dentro do empreendedorismo, dentro dos teus negócios? Eu acho que resiliência, constância, cara, tem dias que eu acordo assim, nossa, eu não tô afim de treinar de jeito nenhum, mas se eu não treinar hoje, amanhã vai vir uma dor, vou perder em algum aspecto. Então, garra, vontade, não deixar se abater, sempre vão ter aquelas pessoas também, sempre tem as pessoas que não ajudam muito, em vez de um incentivo, vem pessoas assim, para que isso, vamos sair hoje. Eu acho que é muito nessa questão do empreender, não desistir. É saber, de novo, tipo assim, que vão ter momentos bons, momentos ruins, mas, acima de tudo, saber qual que é o seu propósito, o que você precisa para chegar no seu objetivo final. Então, eu acho que essa constância, essa resiliência, todo dia algo a mais, 1% a mais, seja num momento ali ruim, num momento bom, mas sempre está buscando um conhecimento maior e de forma que você pode trazer isso para o seu dia a dia, seja com família, business,
esporte, enfim, eu acho que é um pouco... Eu não desisto, a verdade é que eu não desisto jamais e não vou desistir. Esse é o meu ponto, entendeu? Pô, legal. E interessante também do esporte, né, cara? Porque às vezes você vai iniciar uma atividade nova. Por exemplo, quero aprender a jogar tênis. Pô, às vezes nunca joguei tênis na vida, então vou entrar para uma aula de tênis, que é um esporte difícil, né? Quem olha de fora acha que é muito fácil, só bater na bolinha, mas não, tem toda a técnica, gingado, enfim, né? E acaba que a persistência, né, pode te levar para um nível de excelência muito legal, né? Então eu não tenho talento para aquele esporte, mas eu treino. Então essa persistência pode, talvez eu não vá ser um atleta profissional, né? Mas isso vai me colocar numa posição de quem realmente agora sabe jogar, tá em outro nível, né? Exato. E eu acredito muito, né, que isso também acontece no mundo empresarial, né? É lógico, algumas pessoas já nascem com um certo dom, com um certo talento, mas eu acredito muito que o talento também ele é moldável, né? Na tua visão, o que é mais importante para você? A disciplina ou o talento? Aí, para mim, 100% disciplina. Talento vai ajudar, não tenho dúvida que talento vai ajudar. Mas o que adianta uma pessoa ter talento e não ter disciplina? Você vê, vamos para o esporte, para o futebol. Quantos jogadores talentosos ficaram no meio do caminho e quantos jogadores disciplinados estão até hoje? Cristiano Ronaldo é um exemplo. Cristiano Ronaldo nunca foi um exemplo de um talentoso, mas olha a rotina do cara. Inclusive foi negado algumas vezes, né, no início da carreira, né? Olha que o cara faz hoje. Olha o exemplo que o cara passa para todo mundo. É bizarro. Então eu acho que talento pode ajudar? Pode ajudar demais. Agora, disciplina, o cara vai voar. Pode ser no esporte, pode ser no qualquer área da vida. O cara que é disciplinado, ele vai vencer. Legal. Aí, um grande exemplo nosso, não que você não tenha talento, mas você é um exemplo claro para todo mundo de que disciplina, força de vontade, a gente pode vencer. Eu tenho uma frase que eu trago comigo, cara, há muito tempo, né? E essa frase é a seguinte: para mim, todo sucesso é treinável, né? A gente consegue, sim, treinar o sucesso. É ter disciplina, se apegar em inspirações. Exato. E dar o seu melhor todo dia, né? Não adianta eu levantar da cama para entregar 1%. Né? Então, assim, aproveita a oportunidade. Você acordou vivo, acordou cheio de saúde, né, cara? Se inspira e entrega o seu melhor dia a dia, né? Você é o único que pode fazer que o seu dia seja positivo ou negativo. Exato. E aí? Você vai acordar, levantar... Papai do Céu levantou as mãos, te deu essa oportunidade de estar ali um dia maravilhoso, com saúde, e aí, você vai ficar reclamando? Você vai ficar pensando só, tipo assim, só falando de problema, e, vá à luta, vamos embora, sabe? É uma oportunidade que muitos não têm e você tendo aquela oportunidade ali de vencer, de fazer o seu melhor e inspirar as pessoas ao seu redor a fazer cada vez mais e cada vez melhor. Acho que é o mais importante, né, cara? O empreendedor, ele mata um leão por dia, né? E às vezes você levanta realmente naquele momento de desespero e fala, cara, não dá mais pra mim, chega, mas eu falo que você tá um dia de virar o jogo, né? Se você desistir hoje, você não vai saber o resultado de amanhã. Já era, né? E às vezes você tá um dia de realmente virar e fazer as coisas acontecerem. Ainda mais nos dias de hoje, né, cara? Que as coisas são muito fluidas e dinâmicas na internet, né? A gente pode usar de exemplo os maiores influenciadores, né? Hoje enfim, independente do nicho. Às vezes a pessoa grava, sei lá, 100, 200, 300 vídeos e no 301 aquele vídeo viraliza, o cara se posiciona e começa a ser uma autoridade dentro daquele mercado, né? Não cai, assim, claro que tem alguns exemplos em milhões que foi muito rápido, mas eu estava vendo a história daquele youtuber, o maior youtuber do mundo, esqueci o nome dele agora. Mr. Beast. Obrigado, produção. Quantos vídeos ele precisou fazer para explodir? E o cara não desistiu. Não desistiu. Quantas pessoas se inspiram nele, começam e desistem pelo meio do caminho? Então, tipo assim, não dá para desistir. Não dá. Se você tem ali convicção que você está fazendo a coisa certa, é o seu sonho, vá atrás, não desiste, vai dar certo, uma hora vai dar certo. E outra coisa, e muitas pessoas também acham que o sucesso é o ser um milionário,
eu tipo assim, ter bilhões na conta. Cara, às vezes o sucesso para mim, a felicidade é diferente da sua. Exatamente. Talvez eu precise muito menos Exatamente. do que você ou qualquer outra pessoa. E eu falo que eu brinco que hoje, claro, tipo assim, financeiramente a gente tem que ter uma vida estável para poder, para os filhos, para a família, para a gente, nos dar oportunidade. E eu quero chegar com meus 70, 80 anos treinando. E tipo assim, é isso o meu foco. Eu não quero ter 70, 80 anos cheio de dinheiro na conta e numa cama. Exatamente. Então, entendeu? Então, eu acho que não dá para desistir. Você acredita, que vai dar certo. E o que você falou, né, cara, hoje eu vejo que inclusive eu não vou dizer que é um problema, né, mas existe um grande risco nisso, né, porque hoje a internet, ela traz uma falsa ilusão, né, para muita gente e principalmente pro empreendedor, né. Então hoje a gente vê que uma das formas de se conectar na internet é através do lifestyle, né. Então, dependendo do teu mercado, ou você vai se posicionar como um atleta, ou você vai se posicionar, cara, como uma pessoa que vive uma vida extremamente luxuosa, né? E muitas das vezes aquilo não é verdade, né? Porque a internet, ela aceita tudo, né? Isso tem mexido muito também com a cabeça das pessoas, né? Como é que você, hoje, cara, pode trazer um insight para a galera de como filtrar melhor isso na internet? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Que cuidado a gente tem que tomar quanto a isso pro mundo dos negócios, pro digital em geral, né? Eu tenho grandes exemplos de pessoas próximas que, quando você abre o Instagram, tipo assim, pô, como eu queria ter aquela vida. Mas quando você sai a câmera, sai o celular e você vê a vida real das pessoas, o tanto que aquelas pessoas estão depressivas, tanto que aquelas pessoas precisam de ajuda, e às vezes as pessoas dizem, cara, eu queria ter uma vida como a sua. Mas eu acho que as pessoas hoje têm que viver cada vez mais a real vida. Eu acho que tem sim, vai ter pessoas que tem que ter o papel, é como se fosse um ator, uma atriz de novela que vai ter que fazer ali o papel dela perante as câmeras ali, o celular para poder vender a digital. Mas mais do que isso, eu acho que a gente tem que viver a vida real. Então, eu particularmente, eu tento retratar. Eu sou zero, eu brinco muito que o meu marketing brinca muito, pô, você precisa aparecer, mas eu não consigo, é do meu estilo não me dá muita cara a tapa ali na internet, porque eu sou total low profile. Mas eu tento, às vezes, colocar minha cara para poder, talvez, inspirar, como já inspirei algumas pessoas. Eu também passei por um momento de depressão, e aí eu entrei muito para dentro da internet para poder, tipo assim, ajudar pessoas que muitas vezes a gente não vê que as pessoas estão com essa doença que é bizarra. Então eu acho, tipo assim, que a gente não dá para a gente ficar 100% ligado na internet, não, porque a gente vai ver muitas coisas que é lindo, maravilhoso, mas que no fundo, sabe, tipo assim, tem coisas, uma energia ruim por trás de tudo isso. Mas é a nossa realidade, tem que ter. Meus filhos, por exemplo, eu tenho um controle muito grande em cima deles com relação à internet, porque é a mesma coisa que tem coisas boas, tem muitas coisas ruins. Sim, com certeza. Então, particularmente, eu tento absorver coisas boas, seguir pessoas boas, me inspirar em pessoas boas, e eu tento afastar o máximo possível das energias ruins. Eu acho que tipo assim, muito me ajuda a questão de terapia. Eu tenho minha psicóloga que me ajuda, então eu tenho esse trabalho para tentar minimizar o máximo possível esses impactos de vida maravilhosa que a gente vê pela internet, que eu não acredito de jeito nenhum. E isso é complicado, né, cara? Porque a internet, da mesma forma que ela te ajuda a crescer, ela pode te colocar numa posição de obesidade de informações, né? Então, o que você falou, né, cara? Hoje as pessoas precisam viver vidas reais, né? E uma coisa que a gente vem notando, né, a cada momento que se passa, é que as pessoas estão se conectando cada vez menos, né? E, inclusive, o empreendedor, né? Hoje, o empreendedor, ele é solitário. O empreendedor, ele é sozinho. Então, onde o empreendedor hoje, ele busca as suas inspirações? Na internet.
né? Então, hoje, ele vai assistir um vídeo de um coach, de um grande empresário, mas às vezes, né, o empresário, ele esquece de ter uma conexão física também, que às vezes está muito próximo, né? E eu vi que dentro do teu ecossistema, você tem um clube, né? E esse clube, você conecta as pessoas com o intuito de fazê-las crescerem, né? Para você, Léo, qual a importância hoje dos clubes, dos grupos de networking? A internet ela é importante, lógico, para a gente buscar inspiração, mas eu acredito muito no contato físico, no olho no olho, no aperto de mão. Eu acho que é isso que me trouxe aqui até hoje e que me faz crescer a todo momento, né? Eu levanto muito a bandeira do networking, né? Para mim, o networking, ele eleva... se abre, né? Ele eleva muito o meu resultado, né? O que você vê sobre isso, cara? Network, sobre o clube, sobre essa necessidade hoje do empreendedor de se conectar também fisicamente. Eu acho que a gente está perdendo cada vez mais a relação humana. E eu falo que, tipo assim, que da mesma forma que a internet ela nos ajuda, ela também nos atrapalha muito. A gente fica cada vez mais burro. Porque, cara, hoje você, tipo, esse ChatGPT, você joga tudo, faz tudo para você. Exatamente. O cara monta uma empresa e ali, em questões de segundo, que você... Pô, profissionais que estudaram durante muita vida e não conseguem... Então, mas só que eu ainda sou da old school total, da questão de relação com as pessoas. Saber da sua dor, do seu sucesso, o que eu posso trazer isso para minha vida... de exemplo para poder seguir para frente. Então, assim, a gente tem um clube de relação que a gente traz empresas, pessoas, para poder se relacionarem e para ter essa troca. Legal. Porque, tipo assim, trocas reais. Eu sempre acredito muito na questão de ser real, da realidade. E eu sou uma pessoa, eu falo que às vezes eu poderia ter sido psicólogo, porque eu gosto de escutar as suas dores, eu gosto de escutar você, eu gosto de escutar, ver o que você tem para trazer para minha vida. Eu dou muito ouvido às pessoas, às vezes até demais, mas só que antigamente eu até absorvia muito o problema, o seu problema passava para mim que eu ia lutar pelo seu problema. Então, mas eu acho que no final de tudo, o mais importante são as conexões. E aí eu acho que dentro do empreendedorismo e da minha vida empresarial e profissional, o que eu mais valorizo são as conexões que eu criei ao longo da minha vida, que vai poder, tipo assim, pô, as máquinas deu um boom mundial, deu, sei lá, aconteceu qualquer coisa, mas eu sei que eu tenho pessoas que eu criei essa conexão, que criei esse vínculo, que eu vou poder ter elas do meu lado para poder, seja para um colo, um abraço, uma troca de ideia, ou para sair para jantar, enfim. Eu sou muito conectado às pessoas e eu acredito muito que as pessoas estão deixando de lado essa conexão, pensando só no digital e, com isso, lá na frente vai ter um preço para isso. Então, eu sou muito... Eu sou... Vamos dizer assim, lido muito com a emoção no sentido de estar com a pessoa mesmo, sabe? Eu gosto de ter pessoas, eu gosto de conectar, eu tenho muitos amigos, então eu gosto dessa proximidade, eu gosto de escutar, eu gosto de ter uma relação humana com as pessoas. Então eu acho que a internet é legal, tudo mais, me ajuda, claro que não dá para viver sem, mas... ter amigos, para mim, ter pessoas, criar esses vínculos, para mim é fundamental. Ninguém chega num outro nível sozinho, né, cara? Tá. E quem acha que vai chegar sozinho, passando a perna no outro, o Papai do Céu tá aí, a justiça divina não tá, ela tarda, mas não falha. A nossa justiça pode acontecer alguma coisa, mas, assim, e eu acho que são valores, e eu acho que esses valores que eu tenho, que me deixou conectar com tantas pessoas que eu consigo pegar toda essa comunidade e juntar. Então, eu tenho certeza que em vários momentos eu ajudei muitas pessoas, muitas empresas, abri mão de ter dinheiro de patrocinadores para poder ajudar num momento, como ajudo até hoje, mas eu sei, na hora que eu precisar, que eu ligar, pode ser que não seja naquele momento, mas depois eu sei que essa pessoa vai ter gratidão por tudo que eu fiz, ou pela empresa, ou pela pessoa, e vai me dar uma abertura
de tentar alguma coisa, entendeu? De me ajudar de alguma forma. Legal, legal. E você falou de valores, né? Isso aí para mim é extremamente importante, né? Hoje, qual é o principal valor que o Léo busca antes de ter um sócio, antes de ter um parceiro de negócio, antes de se conectar com alguma pessoa? Eu acho que fidelidade. Eu acho que eu tenho muito a questão do senso de justiça. Eu não consigo ver pessoas não sendo justas com as outras pessoas. Claro que tipo, você vai ter momentos que a gente vai ter divergências, mas eu tenho um sócio eu posso estar num momento ruim e falar, cara, tamo junto, eu vou, tipo assim, agora é minha vez de descobrir, eu tô com você, não vou abrir mão. Então E não é qualquer dinheiro ou qualquer situação que vai sobrepor ao que eu construí. Deixa eu te falar, tipo, todos os meus sócios são grandes amigos meus, se transformaram em grandes amigos meus. Por isso, porque eu quero construir com eles uma relação que vai além do dinheiro, que vai além do business. Sabe, eu tenho um sócio tipo assim, que eu tenho certeza que eu disser alguma coisa comigo, vai cuidar da minha família. Bacana. Então, você pode falar assim, tô errado? Posso estar errado. Posso ser passado para trás? Posso ser passado para trás. Mas o mais importante é que na hora que eu deitar, colocar a cabecinha no travesseiro... Você fez a sua parte. Eu fiz a minha parte. Pô, que legal. O cara pode ser, desculpa a palavra, pode ser o cara mais escroto, pode estar fazendo a maior sacanagem comigo. Mas eu tenho certeza que o Léo fez o que devia ter feito sem nenhuma sacanagem naquele negócio ali. Muitas das vezes, eu deixo, igual eu te falei de conexão, eu deixo de pensar no Léo na conexão, mas para ter não um momento agradável, mas tipo assim, ter uma harmonia em tudo que eu faço, entendeu? Pô, legal, legal. E Léo, qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar dentro dos seus negócios, no empreendedorismo? Esse momento tá chegando. É? Eu sou, como te falei, eu penso muito, minha cabeça sempre, o tempo inteiro tá pensando no que fazer. Vem sempre novos projetos, e aí para ter novos projetos, eu preciso abrir mão de outros projetos, porque não tem como a gente fazer tudo e fazer tudo bem feito. Então eu estou chegando no momento, comecei a trabalhar isso na minha cabeça, que eu vou começar a abrir mão de alguns negócios para poder seguir a vida, para buscar novos desafios. Eu acho que eu sou muito movido, de novo, à emoção. Então se aquilo ali não me traz mais emoção, não me traz aquela vontade, eu vou assim, tá na hora de tirar o time de campo. Deixa as pessoas que querem, estão motivadas, que estão com aquele tesão, estão com aquela energia, deixa a galera gostar. Eu não quero ser energia negativa, desmotivadora, para o negócio continuar fluindo. Então eu estou chegando num momento, já coloquei na mesa, já discuti muito com minha esposa, quais os meus negócios que eu vou abrir mão. Para poder tentar novos caminhos. Hoje você está à frente de quantos negócios? Hoje eu tenho, aqui em Belo Horizonte, são 3 casas voltadas para wellness, lifestyle, esporte, entretenimento, gastronomia. E tem alguns outros espalhados pelo Brasil, mas é mais aspecto de eventos e aspectos também de construção civil. A gente constrói em alguns lugares. A gente acabou de construir agora um condomínio com os bangalôs voltado para o pessoal que vai para Taíba para fazer kitesurf. Legal. Então eu tô tirando um pouco o pé da questão de eventos, que eventos desgasta demais, é uma energia muito grande. E fora isso, tem um clube, tem um pouquinho de tudo aí, tem uma pancada. Tanto que não dá para listar, eu esqueço, né? Mas todos eu me entrego 100%. Todos eu tenho... a gente tem uma operação no Rio de Janeiro de gastronomia também na Orla, na Barra, que é super legal também. E esse é um que eu estou abrindo mão, porque estou longe, não consigo estar ali perto. Putz, é muito legal, mas... Enfim, eu tenho que fechar algumas portas para abrir outras. Então, eu sou muito apegado. Uhum. Para eu poder desapegar é uma luta.
Tanto quando eu fui comentar com a minha esposa sobre isso, ela falou assim, Ih, você tá doente, o que tá acontecendo? Você tá querendo desapegada? Eu falei assim, quero menos com mais qualidade. Pô, legal. E o mercado wellness, né? Você está totalmente inserido, né? Então, tem vários negócios aqui pelo Brasil e tudo mais. O wellness, ele cresceu muito pós-pandemia, né? E acho que ele tem fortalecido muito mais nos últimos 2 anos, né? Você acha que isso, cara, é uma onda passageira? Você acha que ainda é um bom mercado de se investir? E para quem está olhando para o mercado wellness, para o mercado fitness, para a saúde, qual o insight, qual o conselho, alguma frente específica que você acha que ainda tenha muito espaço para empreender, para inovar? Não, eu acho que, como tudo, cresceu e cresceu de forma desordenada. Muito oba-oba, que faz parte do negócio, faz parte do movimento. Eu acho que vai chegar uma hora que vai dar uma estabilizada. Infelizmente, alguns negócios não vão ser descontinuados. Mas eu vejo que saúde é um baita de um investimento. Porque eu acho que as pessoas estão cada vez mais investindo em saúde, enxergando que saúde é fundamental para tudo, para todos os aspectos na vida. Então, se você me perguntasse, estou fechando alguns negócios para continuar investindo, vou continuar investindo na saúde, esporte, não tenha dúvida disso, porque eu acho que se bem trabalhado, como qualquer negócio, mas como bem trabalhado, tem espaço para todo mundo e eu acho que ainda vai subir, sempre vai estar subindo, por causa que você mexe com a saúde, bem-estar. Então se tiver que dar alguma dica, estude bastante o mercado, veja as lacunas, as brechas, mas eu acho que o mercado de saúde, bem-estar, muita questão de mente, né, vamos falar trabalho mental, eu acho que isso vai vir com tudo cada vez mais. Isso não vai deixar de existir jamais. E legal, né, cara? Porque às vezes a gente tem uma visão de mercados saturados, né? E principalmente com a internet, né? O alcance ele é muito expressivo, ele é muito rápido, né? E eu costumo falar que no mercado, principalmente no mercado digital, né? Para mim existem 3 mercados que têm um potencial de alavancagem muito grande e que, no meu ponto de vista, cara, não vai saturar jamais, que é o mercado de saúde, beleza, né? Todo mundo quer ficar bonito, né? Todo mundo quer saúde, quer comprar saúde, né? O mercado de sexualidade, né? Também. É um mercado enorme. E aí não tô falando de pornografia, né? Enfim, a gente fala de outras frentes. É um mercado muito forte, que no final da vida todo mundo quer transar, né, cara? Independente se é homem ou se é da mulher. Natureza. É da natureza. E o mercado de dinheiro, né, cara? E quando eu falo mercado de dinheiro, é o renda extra, é quando você ensina a pessoa a monetizar de alguma forma, né? Então são 3 mercados muito fortes, né? E eu estudo muito esses mercados. Legal. E top 1 hoje, cara, é o mercado de saúde, né? E você vê muita inovação recente, né? Eu vi a matéria, não sei se o projeto é recente, mas o pessoal que criou uma pulseira sem tela, né? Fantástico. E essa pulseira sem tela, de repente, Cristiano Ronaldo estava usando, várias outras personalidades no mundo estavam usando, e teve um jogador de... Agora eu não sei, cara, se era um jogador de golfe. Eu acho que foi um jogador de golfe que conseguiu prever que ele estava de Covid por causa da pulseira. E aí, depois que isso aconteceu, cara, um grupo internacional entrou com investimento. Hoje a empresa vale 80 milhões de dólares. O meu grande exemplo está aqui, ó. Meu anelzinho que me acompanha no dia a dia, que me dá todas as informações. Inclusive, ele me dá informação, principalmente do sono. Legal. Ele me fala, tipo assim, como foi minha noite. Então, ele monitora de tal forma como vai ser meu dia, se tem que tirar um pouco mais o pé, se tem que dar para ver você tá bem. E a pulseira eu sou um próximo a adquirir porque achei bem legal a ideia da pulseira. E é isso, tá vendo? A tecnologia vem para ajudar a gente cada vez mais. Mas não adianta eu ter uma pulseira, eu ter um anel, se eu não for para prática, se eu não for praticar, se eu não for cuidar da saúde. Se eu querer ter uma pulseira ali, um anel para te mostrar, cara, você tá morrendo. Não, cara, sua saúde está cada vez melhor. E isso, tipo assim, é uma forma de você se questionar e buscar cada vez mais saúde. Então, tudo que vem de tecnologia, essas coisas, eu acho fantástico. E eu acho que a gente tem tecnologia para coisas ruins, igual a gente falou do chat GPT, mas também tem tecnologia para o lado bom. Então, eu acho que tudo que puder trazer de informação
que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, eu acho muito legal. E saúde hoje está totalmente ligado com a alta performance, né, cara? Total. Hoje, quem cuida da saúde performa mais, né, cara? Tem uma vida mais equilibrada e, no final das contas, faz mais dinheiro. Produtividade. Exatamente, é Tá o lá que em interessa cima. dentro dos negócios, né? Exato. Eu acho que produtividade, bem-estar, você tá bem, cabeça boa, corpo bem, você vai produzir, você vai fazer acontecer, entendeu? E, Léo, se você pudesse falar de um erro que você já cometeu dentro do empreendedorismo e aquele erro que você se arrepende amargamente. Eu falei tanto que eu sou muito vulnerável emocionalmente porque eu me entrego de corpo e alma. Mas, como eu disse, que empreender a gente vai errar, não tem jeito, a gente vai errar. Às vezes a gente confia demais nas pessoas. E às vezes de onde você menos espera, vem aquela porrada. Então, um dos grandes erros, o maior erro da minha vida hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma confiança que eu tinha numa pessoa e que eu fui passado para trás, que impactou muito negativamente na minha vida, não só financeiramente, eu acho que financeiramente a gente corre atrás, mas eu entrei no estado de depressão, e aí eu acho que meio difícil, né? Porque eu falei que eu confio, mas ao mesmo tempo toma essas porradas. Você tá, tipo assim, o que acontece? Eu abro o peito, dou a cara a tapa, mas sabendo que, às vezes nem sabendo, que a gente pode tomar essa porrada. E aí, sem dúvida, para mim, o maior tapa que eu já tomei na vida foi essa confiança que eu tinha nessa pessoa e que eu fui passado para trás. Isso é motivo e assunto de muitas terapias. E isso, né, cara, eu acho que muita gente sofre com isso, né? Porque hoje, pro empreendedor também é difícil, né? A gente separar o emocional do racional, né? A gente falou disso num episódio, né? Então, hoje, para mim, um dos maiores erros do empreendedor, né? É contratar e escolher o teu sócio pautado em emoção, confiança e amizade, né? Isso é um problema, né, cara? Um dos motivos também de estar abrindo mão de alguns negócios é questão de preservar amizades e de não querer ter mais alguns. Eu prefiro, às vezes, ter alguns negócios que eu vou toco sozinho, toco digital, toco alguma coisa, do que ter muito sócio. Eu tenho sócios demais hoje. Não tenho nada contra meus sócios, pelo contrário. Tipo assim, acho que todos eles desempenham um papel fundamental para os business e para a minha vida também. Mas chega uma hora que a gente tem que aprender e uma hora a gente tem que também dar uma mexida. E eu acho que chegou esse momento de eu dar essa mexida pelo fato lá atrás de ter tomado a porrada. E eu tenho negócios com alguns sócios que eu confio plenamente, que espero não tomar essa porrada de novo, que a palavra vale muito mais. Eu não tenho contrato, eu não tenho esse poder. Bobear, tem senha do meu banco, senha da minha vida, sabe? Tem chave da minha casa. Mas a vida pode trazer surpresas negativas. E eu espero não. É por isso que eu tô querendo um pouco me afastar, talvez seguir uma coisa sozinho. E pra você ter ideia, eu cheguei ao ponto de pensar, tipo assim, de largar tudo do minhas empresas, meu empreendimento, e voltar para o mercado privado e trabalhar para uma empresa. Desgaste emocional. Desgaste emocional. Caramba. Porque também um outro fator primordial que eu tenho trabalhado na minha cabeça para poder mexer e vender alguns negócios meus, eu quero voltar a me sentir inteligente, porque as coisas do jeito que estão já rodam, já ficam rodando e tal do mais, então é muito automático operacional. Cara, não, eu tô a fim de colocar minha cabeça para pensar, matutar e criar umas coisas diferentes. Pô, legal. Eu tô a fim de uma imersão de tal forma que, cara, o que eu posso fazer de diferente? Sair sabe, é isso. Mas, tipo, pode ser coisas simples como Sim. Pode ser coisas complexas. Pode ser até você falar, cara, pensei bem, vou fazer uma mentoria, vou começar a ser um mentor, enfim, não sei.
Mas isso está na minha cabeça para poder... Das dores, estou tentando desenhar alguma coisa para o futuro. Legal. E voltando no tema de esporte, né? Hoje para vocês, esporte individual ou esporte coletivo? Para o Léo, esporte individual. Individual, por quê? Porque sou e eu dependo só de mim. E eu sempre fui muito individualista no sentido de... Eu cobro muito das pessoas. E às vezes a cobrança ela não é bem-vinda. Então eu prefiro cobrar de mim mesmo, sabendo da minha capacidade, sabendo dos meus limites e para desempenhar o meu melhor. Mas gosto sim de esporte, joguei por muito tempo futebol, tive uma lesão séria, nunca mais joguei futebol, beach tennis que é de dupla, tênis que é de dupla, mas no triatlon eu me Você se encontrei encontrou? a felicidade, porque eu sei que depende muito de mim, da minha estratégia, da minha alimentação, do meu sono no dia anterior. Então, tipo assim, eu sou muito disciplinado. E eu não quero ser impactado negativamente por um esporte coletivo das pessoas não terem o mesmo disciplina que eu tenho para poder alcançar a meta. Não que eu quero ser o melhor, mas tipo assim, eu quero ser o melhor para mim. Então, muita gente perguntou assim, cara, qual que é o tempo que você quer fazer no Iron? Eu disse, cara, eu quero completar bem, eu quero chegar lá feliz, dando risada, não quero chegar sofrendo. É isso. Mas para isso precisa fazer um treinamento, você precisa se dedicar, você precisa abrir mão. E eu abri mão de tudo isso. Se você fala assim, você está preparado? Eu estou super preparado. Não sei no dia da prova o que pode vir, porque tem várias coisas que podem acontecer, mas é por isso que o esporte individual, para mim, é o que eu me encontrei. E isso é interessante, né? Porque às vezes para quem está olhando de fora, né, esperaria uma resposta para um empreendedor de um esporte coletivo, né? Mas eu acho que o esporte individual ele é importante, né? E ele é interessante porque ele ensina a gente a lidar com a gente mesmo, né? Então, antes da gente aprender a lidar com a equipe, a gente precisa saber controlar e lidar com as nossas emoções, né? Eu também venho do esporte individual, né? Eu acho que durante 12 anos trabalhei como guia de montanha, como guia de alpinismo. Tudo bem, né? Que nos momentos de guia Você tinha eu ali. tava com coletivo, né? Aham. Porque eu tava com outras pessoas dentro do meu grupo. Mas por várias vezes eu ia para expedições solo. Né? E às vezes era eu e mais um guia, eu e mais um staff, e essa conexão, né, ela é muito importante pra gente, né? E eu acho que vai muito em conta com o empreendedor, porque o empreendedor, cara, por mais que você tenha equipe, por mais que você tenha sócio, né, cara, o empreendedor ele é solo, né? E as decisões, às vezes, elas precisam ser muito rápidas e dinâmicas, né? Então eu tiro muito aprendizado dos esportes de montanha, né? Eu falo que esporte de montanha, ele ensina muito pra gente, né? E a gente estava até comentando, né, na minha trajetória como guia, eu já liderei algumas expedições com muitos empresários, né? Muitos empresários. E o que eu achava mais legal e transformador dentro das expedições é que não importa, cara, se você tem 1 milhão na conta ou se você tem R$ 1.000. A partir do momento que você bota teu pé na montanha, você vai comer o que eu como, você vai passar o frio que eu passo, e às vezes você vai passar muito mais aperto do que eu, né? Iguala, né? Iguala e você não tem margem, cara, você não tem margem para erro, você não tem margem para falha, né? Você vê algumas expedições que acontecem, né? Recentemente teve aquela menina que caiu num vulcão Sim. na Indonésia. Teve recentemente na China também, não sei se você chegou a ver, acho que foi China ou Japão, que uma menina também foi Não, fazer isso uma eu não lembro, foto, não. escorregou. Vi sim. Então, assim, você não tem margem para erro, né? E a mesma coisa é no empreendedorismo, né? Então, eu acho que o empreendedor, ele deveria viver mais o esporte solo. Acho que tem muito a acrescentar e a ensinar. E não precisa ser um esporte extremo, né, cara? Pô, ir para uma montanha gelada. Não, às vezes um tênis, né? Tênis, É um esporte que ensina muito uma também, né? corrida, Uma corrida, um triatlon, um pedal, uma natação, né? eu Acho que isso acho. aí faz a gente conectar com a gente para depois a gente conseguir trabalhar a nossa equipe e as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu concordo 100%. Eu acho que... É porque você vai trabalhar... O esporte individual, você vai trabalhar muito o eu. E aí você trabalha muito o eu, de dentro para fora, é muito mais fácil. Entendeu? Então eu acho que... E querendo ou não, o esporte individual, tipo assim, é uma terapia. E você vai estar ali, é só você vai ter que estar vendo o que você fez certo, o que você fez errado, o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. Então eu acho que eu trabalho muito o seu eu. E quando você está muito inserido, e muitas pessoas, você não consegue ter esse momento. Exato. Então, se você tem esse momento seu, e aí eu acho que você trabalhando no eu, você automaticamente, ao seu redor, quando você for trabalhar com a equipe,
com pessoas, com sócios, fica automático. E é legal porque o esporte individual, né, cara, a gente trabalha muito o ego, né? Porque às vezes no esporte coletivo, né, vamos falar do futebol. Pô, você tá no final de um campeonato e você perdeu aquele final do campeonato. É muito fácil você virar pro teu amigo do lado e falar, ó, a culpa foi tua, você não me passou aquela bola, ou você errou, né? Agora no individual não, cara. Você é responsável pela tua 100% falha. do tempo. Você não tem pra quem olhar e falar, opa, a culpa foi tua. Não, se eu não consegui, quem falhou fui eu, né? Você tem que apontar para você mesmo. Exatamente. É você e Exato. pronto. E o esporte, né, é uma baita terapia, né? Eu acho. Eu nunca fui contra, tanto que hoje eu faço a terapia com profissionais. Uhum. Mas esporte é terapia. Esporte faz um bem pro corpo, mas faz um bem danado para a cabeça. Incrível. Às vezes normalmente, como que é o meu dia a dia? Eu acordo super cedo para fazer o primeiro esporte, e aí entro num batidão de trabalho, e aí eu dou uma quebra na hora do almoço, que eu vou nadar. Eu sempre nado na hora do almoço. A minha tarde é outra. Tipo, porque eu posso entrar com um problema que eu tiver na piscina. Esquece, né? Esquece, você vai sair você pode até não sair com a solução, mas que você vai sair leve, tranquilo, pronto para poder assim, trabalhar nas soluções dos problemas. Então eu gosto sempre dessa quebrada. E já à noite não, já à noite eu já sou offline total, que eu gosto de dormir cedo, durmo cedo, aproveitar meus filhos. Mas eu gosto o esporte nessa quebra no meio do dia, cara, me traz uma paz, uma leveza. Aí eu acho que cada um tem seu momento. Seu momento, entendeu? E é interessante, né? Porque a gente tá falando bastante de wellness, né, cara? É o tema central do nosso papo hoje. E eu acho que para quem tá assistindo a gente, né, a gente falar de wellness, a gente não quer falar só de lifestyle, né, mas a gente quer falar também das oportunidades que o mercado wellness hoje, ele pode prover para quem quer empreender, para quem quer começar um novo negócio, né? Porque o mercado wellness, cara, envolve é alimentação, coisa. É suplementação, é vestuário, é equipamento, cara, é viagem, é ginásio, é consultoria, é mentoria, tá tudo envolvido, né, cara, num pacote, né? Então é um mercado muito forte, e se a galera conseguir explorar isso de forma inteligente, é um mercado multimilionário, né? Você mesmo falou, a pulseira. A pulseira. Daqui a pouco vai vir brinco. Tem óculos da Meta que vai te dar todo os parâmetros. Então, acho que é uma gama enorme de oportunidades. E é muito fácil hoje, né? Você alcançar público, né? Através da internet. Você vê aquela própria marca de tênis que entrou no mercado há pouquíssimo tempo, a On. A On. Cara, depois que veio o tenista, né? Pra ser ali a cara do projeto, né? Pô, a marca explodiu no Brasil e hoje tá valendo bilhões, Tanto que né? incomodou a Nike e a Adidas. Exato. E a gente vive hoje também uma transição da geração Z, né? Então é uma geração mais saudável. Não sei se você acompanha, mas o impacto, por exemplo, no mercado de bebida alcoólica. Muito. Né? O mercado de bebida alcoólica, não vou falar para você que está em risco, né? Mas foi impactado. Está muito impactado. Tabacaria, né, cara? Tabacaria. Hoje o jovem ele não bebe mais, ele não fuma mais. E a gente também, né? A gente já começou a fazer uma transição. Deixou. Antes era legal, né, cara? Era social, né? Antes o social era você sentar na mesa de bar, descer cerveja e... Né? Hoje não, hoje é ir para uma quadra e bater uma bola, jogar um tênis, é o social de hoje. Se você eu recebi um amigo meu de São Paulo numa das nossas casas e ele fuma ainda. E eu vi que estava incomodado. Ele disse, pô, Léo, eu preciso fumar um cigarro. Eu disse, cara, fica à vontade, fuma aí. Aí ele disse, cara, mas deixa eu te falar, eu passo vergonha, porque na hora que eu acendo um cigarro, eu sou a pessoa mais esquisita do mundo. Todo mundo me olha, me fuzilando. Eu disse, que é isso? Isso não existe mais. E você pode ver. Hoje você não vê mais pessoa fumando. É raro as pessoas no dia a dia. Eu lembro que meu pai, na época ele era executivo, ele tinha ele fumava na sala dele.
Cara, isso não tem mais isso. Não tem. Não tem, cara. E é que eu falo, né? As oportunidades, elas estão aí, né? Eu tava vendo a gente dentro do nosso ecossistema, a gente tem uma assessoria de marketing também, então a gente acaba estudando muito case, né, cara? Muitas marcas por aí. E recentemente eu tava estudando uma marca e justamente, cara, o impacto da geração Z, né, no mercado de bebida alcoólica, mas também nas baladas, nas festas, nos bares, porque a geração Z, muitas vezes, ela deixa de ir numa balada pra ela não ser careta, porque ela não fuma, porque ela não bebe, tá todo mundo com um drink, Tem com isso uma também. cerveja e o cara tá com uma garrafinha de água. Aí tem uma empresa americana que criou uma água na lata, tá? Só que é uma lata, cara, totalmente despojada. O nome da lata da água é Dead alguma coisa, ou seja, é morte. E assim, uma caveira na lata, uma lata preta, né, totalmente descontraída. Né? E aquilo ali mudou um pouco, né? Essa formatação, porque o jovem tá na balada tomando a água numa lata descolada. Então ele deixou de. Conectou ele na balada. Conectou ele na balada. E é uma marca que foi vendida agora recentemente para um grupo americano, cara, por quase $1 bilhão. Caramba. Quase $1 bilhão. Aí você imagina que loucura, né, cara? As oportunidades Você vê. dentro dessa transição de mercado. E uma coisa simples, né? Água na lata. A gente estava conversando aqui antes Ação de sobre marketing muito sobre legal. camiseta, né? Às vezes a gente quer inventar uma coisa muito megalomaníaca, né? E, cara, o que o público busca hoje é o simples, né? Até o mercado de luxo. Pô, eu tenho vários amigos que tem Rolex, tem Patek Philippe, tem outros relógios caríssimos e você não vê mais usando. Não usa. Hoje ele trocou por um Apple Watch, por um Garmin ou por uma pulseira sem tela. Exato. Né? Então, o impacto hoje no mercado é muito forte, né? As próprias, né, a indústria automotiva também, né? Hoje, você vê o quanto de marca que está lançando o SUV, o carro mais esportivo, o carro mais descolado, e às vezes o cara nunca foi pro mato, nunca foi pra trilha, mas ele tem a sensação de ser aventureiro ali porque no tá num dia a dia. 4x4 dentro da cidade, né? E são as oportunidades do mercado wellness, né? Pra você ver que não para só na alimentação Não. e no esporte, né? Todas as frentes, né? Ah, tem muita oportunidade. Esse negócio da latinha é bem legal. E você vê que, tipo assim, no mundo inteiro, as boates estão acabando, né? Exato. Você vê no Brasil, aqui em Belo Horizonte mesmo, não sei se tem boate assim. E eu acho que a grande maioria, as casas que se abrem hoje ainda, é para o público mais velho. É o público que não é a geração Z. Então eu acho que. E a gente vai ter que se reinventar. Então, tipo assim, as empresas de cerveja que estão sentindo um impacto de consumo, elas vão ter que se reinventar. E aí vem bebida diferente, mais saudável. Enfim, eu acho, tipo assim, do problema sempre se gera oportunidades. De limão se faz a limonada. Exatamente. Né? Então, eu acho que você pode ter certeza que os cientistas dessas empresas aí, dessas cabecinhas, estão pensando para poder o que a gente vai fazer já pensando no futuro, porque realmente impacto vai ter. E quem ficar para trás, quem não estiver pensando, já era, entendeu? E é engraçado que a gente vive uma era, né, cara, que a gente não consegue mais planejar os próximos 10, 20 anos, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É diferente de antigamente, né? Antigamente a gente sentava para fazer um plano empresarial, você pensava a longo prazo, 10, 20, 30 anos. Hoje, cara, dificilmente você dentro da tua empresa consegue planejar os próximos 2 anos, né? O mercado ele tá mudando muito rápido, né? Eu lembro quando, na minha época, eu assistia... Esqueci o nome do desenho, que tinha os carros voadores. Os Jacksons. Cara, isso agora é realidade. Isso é realidade. Nunca. Naquela época, elas falavam, cara, que viagem, não vai ter isso. Agora, eu penso assim, não dá para duvidar de mais nada. Não dá. Do jeito que os caras estão fazendo, é impressionante. Eu estava tendo nesse último Réveillon, até com o Bruno, que veio, um dos convidados que já passou por aqui, e a gente estava conversando com um grande amigo, um amigo que conheci que estava lá com a gente. Ele agora era criador de cavalo, um grande criador de cavalo no interior de São Paulo. Ele deixou de criar cavalo e começou a criar cachorro, mas cachorro que tem uns cruzamentos diferentes. E vem tudo dos Estados Unidos. Então você tem, sei lá, eu tenho um Golden. Cara, existe agora Mini Golden, que é um Golden pequenininho. Loucura. Que faz uns cruzamentos. Então, tipo assim, não tem mais
Não tem limite. Não tem limite. Daqui a pouco, tipo assim, vai começar a ter ser humano, vai fazer cruzamento de ser humano aí. Enfim, sei lá, a gente não tem limite. É loucura. Loucura. É loucura. Eu, sinceramente, eu fico com dó dos meus filhos. É preocupante, né? Cara, não sei o que vai acontecer. É aquilo, né, cara? Vamos preparar eles da melhor forma, né? Possível. E preparar pro que vai vir, né? Nossa, acho que é isso. Porque vai ser... Bom, tomara que você venha coisas pro bem também. Com certeza. Eu acho que assim, a gente tem papo pra pelo menos mais uma hora, né? Mas, deixar de ficar aqui. Infelizmente, a gente precisa começar a pausar, né, a nossa gravação. Mas, Léo, eu acho que sim, baita insight. Eu acho que a troca foi muito rica, né? Acho que o mercado wellness, de novo, é um mercado que está crescendo cada vez mais, né? Então é um mercado que está muito em alta, é um mercado que ainda pode ser muito explorado, né? E eu acredito muito, porque eu faço parte também desse mercado, né? A minha esposa faz parte desse mercado, eu acho que eu tenho vários amigos empresários que cada vez mais estão investindo nesse mercado, então tem um potencial gigantesco de crescimento e crescimento financeiro não só para quem vende o wellness, né? Mas para quem hoje pratica a vida saudável para aumentar a performance dentro dos seus negócios, né? Com certeza. E se você puder, cara, deixar hoje um insight para quem tá te assistindo, tá? Acho que olhando para aquela câmera, o quanto, né, o esporte, o quanto a vida wellness pode potencializar o teu negócio, trazer mais resultado e mais dinheiro no teu bolso. Eu acho que tem muita gente que ainda precisa virar essa chave, né? Eu acho que a questão do esporte, do wellness, ele vai muito além de um corpo bonito. Ele vai trazer ali uma produtividade maior, você vai se sentir mais ativo. Então, meu conselho que eu deixo para todo mundo, assim, esporte é fundamental, esporte é vida, esporte é transformador. Quantas pessoas passaram pela gente que estava em depressão e que encontrou no esporte um motivo para se viver. Ou seja, tem pessoas que estavam pensando e não continuar vivendo e o esporte salvou. Imagina olha o tamanho que o esporte pode fazer com as pessoas. Então, produtividade, pesquisar sobre empreender, sobre vários segmentos dentro do próprio esporte, wellness, bem-estar, eu acho que as pessoas vão estar bem amparadas para poder desenvolver algo mais. Boa. Então, eu acho que o esporte tem que fazer parte do nosso dia a dia, não tem jeito. Esporte, enfim, acha o seu esporte, acha algo que te faz bem e segue nele, porque pode ter certeza, nada de ruim vai te trazer, só coisa boa. Com certeza, e para você, né, que hoje busca suas referências na internet, nos grandes empresários, começa a ver, né, o que eles têm em comum, né, e o que eles têm em comum é que hoje eles cuidam da saúde, né, então o maior ativo que você tem dentro da tua empresa é a tua saúde, né, porque se você para, a tua empresa ela vai ser impactada. É o que a gente falou, tipo assim, não adianta ter 1 bilhão na conta e tá na cama. Exatamente. E aí, sabe, então é melhor... Sabe, você tem que ter saúde, você tem que estar pronto pro dia a dia para poder... E não é grandes coisas, não. É eu poder levantar para eu brincar, jogar um tênis com meu filho, para brincar uma bola com minha filha, certeza. Sabe? Eu acho que isso não tem valor, não tem valor. Não tem valor. Léo, te agradeço a presença. Acho que a gente tem muito ainda para continuar conversando aí nos bastidores, tá? Não, bastante. Fica o convite para você voltar no Cicast. Acho que tem mais assuntos que a gente pode abordar. Quero desejar para você uma boa prova, tá? Um bom Ironman e volta com a medalha pra gente. Volta com a medalha e eu gostaria de a gente trocar, que seja aqui ou seja numa mesa, um café, alguma coisa, para contar toda a experiência, que eu acho que é bem legal e quem sabe não pode ser transformador para uma pessoa. Não, com certeza. E você pode ter certeza que você plantou uma sementinha em mim de um dia também fazer o Ironman. Vambora. Boa. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado pela presença, pela parceria. Valeu demais. E pessoal, espero que tenham gostado. Mais um episódio do Cicast, mais um conteúdo de muito valor. E eu acho que o recado que fica é: cuidem da máquina, porque lá na ponta a conta vai fechar e você com certeza vai conseguir trazer mais receita e vai conseguir trazer uma vida mais equilibrada para você através dos esportes e cuidando realmente da tua saúde, né? Não só a tua família depende de você hoje, né, e da tua vida saudável, mas também os teus colaboradores, o teu ecossistema. Se você para,
a tua empresa para junto com você. Então espero que tenham gostado e até o próximo episódio.